Chegou a hora do quadro Roteiro do Dia e você vai conhecer o Museu do Seringal, que fica ali na comunidade Tarumã Mirim, na zona rural de Manaus. No local, você faz uma verdadeira viagem aos tempos da época da borracha, da época áurea da borracha, além, claro, de conhecer mais. Inclui locais como o tapiri de defumação da borracha, forno de farinha e as seringueiras, onde o visitante aprende a extrair látex. Para a Dona Maria, a visita ao Museu do Seringal Vila Paraíso foi mais que entender a história, foi revivê-la. O pai dela trabalhou em um lugar como este. Isso aqui é a minha vida, minhas raízes. Na minha casa, quando criança, a visão que eu tinha dentro da minha casa era isso aqui. Então, para mim não é novidade. Eu vejo aqui meu pai trabalhando, se esforçando. Meu pai, uma vez ele teve que se fingir de morto porque ele estava no seringal e foi abordado por índios. Ele e o irmão dele tiveram que se fingir de morto para não morrerem, porque naquela época os índios matavam mesmo. O visitante que vem ao museu tem uma noção exata do que era ser um seringueiro. Este aqui, por exemplo, era o balcão de aviamento, onde antes de ir trabalhar, eles passavam para pegar as suas ferramentas. Cada um saía daqui com uma faca, um raspador, essa poronga, que era uma espécie de lanterna, já que eles tinham que sair antes do nascer do dia, iam trabalhar ainda na madrugada e levavam pelo menos 10 tigelinhas como essa, que era onde eles colocavam o látex. Todo o material coletado aqui vinha para esse balde, onde eles traziam a borracha para o seringal. Agora, tudo isso aqui tinha um custo e eles já saíam endividados. Para pagar, tinham que trabalhar bastante. A vida no seringal não foi fácil. Enquanto a elite esbanjava riquezas europeias, os trabalhadores, 80% cearenses, morriam de doenças tropicais ou eram escravizados. A dívida com os senhores da borracha crescia todos os dias. Tudo aqui era 10 vezes mais caro que em Manaus. Quem conseguia quitar os débitos costumava ser assassinado a mando do patrão para não revelar o que acontecia dentro do trabalho. Histórias que impressionam os visitantes. O que eu percebi é que esses ciclos são muito parecidos. A forma com que eram feitos, no caso, a ascensão do coronel, a metodologia que era usada para poder tornar a elite cada vez mais elite e usufruindo da mão de obra barata. Então isso você percebe não só aqui, como também em Minas, no período do ouro e outros ciclos que teve de riqueza importante no país.
O museu conta com visita guiada pelas instalações de terça a domingo, de 8 da manhã às 4 da tarde. A visita custa R$ 5,00 e o trajeto de lancha, R$ 24,00. Almir veio do estado de Minas Gerais. Já visitou Manaus mais de 10 vezes e mais uma vez se surpreendeu. O que eu acho muito interessante do estado do Amazonas é o amor que o amazonense tem pela terra. Isso é muito importante. E o prazer de falar sobre a sua história. O amor que eles têm pela terra, e eu acho que é muito importante. Agora, o museu é a vida real do que a gente já leu, né, e ouve falar. E eu achei muito interessante também os detalhes, os pequenos detalhes que eles mostram para a gente. Que eu acho que todo aluno teria ter uma oportunidade de vir ao Museu do Seringal. O Estado, o município, eu acho que tem que dar valor realmente a essa cultura, não só a cultura amazonense, como a cultura brasileira.